Porque eu fiz o caminho inverso. Eu abri minha clínica aqui e fiquei esperando os clientes. E chegou uma hora que os clientes não vinham. Você vai ver que chega uma hora que você fica pagando para trabalhar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei também a atender em outros locais. Por exemplo, eu atendi mais de 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Eu cheguei aí 2 vezes por mês no Rio de Janeiro para atender lá, porque a agenda começou a ficar grande e aí eu ia atender lá no Rio. E depois eu fiquei 2 anos também atendendo em Santos. Eu ia atender 2 vezes por mês em Santos. 2 vezes no Rio, 2 vezes em Santos. Quando eu estava os dois simultaneamente, geralmente era um dia no Rio e um dia em Santos. E eu fazia isso para completar a renda. E também, nesses lugares eu tinha parcerias com estabelecimentos ou com profissionais que me faziam uma agenda, que eles eram da região, que me faziam uma agenda, me davam um volume de cliente. Então, por exemplo, aquilo que eu deixava de faturar na clínica, eu faturava lá nesses outros locais. Então, me ajudava a equilibrar a conta. Então, se você já tem a sua clínica e fala assim, Nilson, putz, eu já montei, e você tem a possibilidade numa cidade próxima, num bairro próximo, dentro da sua cidade, de ir lá e fazer essa parceria, faça. Vale a pena para você até pegar experiência, até você pegar mais know-how, para conhecer outras pessoas, e sempre de modo íntegro, tá? Não vai cuspir literalmente no prato que você come. Você não vai lá no estabelecimento de um colega só para captar cliente, trazer aqueles clientes para sua clínica e depois desfazer da sua parceria. Cuidado com isso, porque a falta de integridade também, ela dissemina. Todo mundo percebe isso. Quando o profissional ele é mau caráter, o pessoal percebe isso, fica muito feio. A Carolina Amarando, tudo bem, Carolina? Tá falando aqui. Meu atendimento em domicílio, porque no momento não tem como ter um espaço. Dependendo do que você está fazendo, se você está fazendo alguma coisa que não seja injetável, não tem problema nenhum de você fazer atendimentos em domicílios, né? Não tem problema mesmo. Agora, injetáveis, toma cuidado, viu? Que isso pode gerar um problemão para você. Aqui a Jaqueline Meira contribuindo aqui conosco. Eu atendi em uma clínica e espaços de estética, pagando um percentual para esse espaço. É isso mesmo que eu te recomendo. Porque no começo é difícil de você pagar um aluguel. Então, se você faz uma parceria, eles te cedem no espaço e você consegue, naquele espaço, desenvolver o seu trabalho e também ganhando um dinheirinho para você ter recurso para alavancar o seu negócio, é bacana. E o que é legal? Você vê uma trajetória de 1 ano, não é? Quando você tem uma trajetória de 1 ano, você sabe mais ou menos o que fatura, o que você fatura no mês de janeiro, de fevereiro, março, abril, qual mês que é bom, qual mês que é mais ruim, entendeu? Por isso que eu mostrei lá na aula de ontem a minha declaração de faturamento anual, para você perceber os altos e baixos e as sazonalidades que acontecem. Quando é para cima a gente fica muito feliz, mas quando é para baixo a gente fica muito chateado. Então a gente tem que pensar sempre na média. Por isso que eu coloquei lá para você minha declaração de faturamento. Aqui ela é da clínica aqui, nada de serviços extras fora, tá? Deixa eu ver o que a Jaque está falando aqui. Adquiri bastante experiência, assim ainda fiz uma clientela. Bati a porta oferecendo meus serviços. Olha aí, você ia nos espaços que tinha, nas clínicas, ia lá e falava assim, ó, eu ofereço esse tal serviço, quer contratar? Isso é um começo, porque você começa na humildade, gente, e vai dando certo, daqui a pouco você tem história para contar, né? Oi, Magnólia, boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook. Cláudia Bastos também
também entrou aqui, boa noite no YouTube, tá? Boa noite, pessoal do Facebook. Olha a erva doce aqui. Erva doce, você assistiu a aula de ontem? Só quero ver se eu vou te dar 0 ou se eu vou te dar 10, hein? Como fazer uma parceria tendo o seu estabelecimento? Exemplo, irei começar a atender a parte de terapia capilar. Como posso oferecer essa... Eu entendi porcaria, é isso? Em salão de beleza? Como que você pode oferecer essa terapia? Vamos entender que seja terapia. Olha, tem muita mulher com problema de calvície ou de alopecia. Você pode chegar para... Aí quando você for em um salão de beleza, e é bom que tenha um espaço separado para você, tá? Quando você for no salão de beleza, é parceria mesmo, né? Então, quando você for para um salão de beleza, você fala assim, olha, eu faço esse e esse tipo de serviço. Se você puder levar para esse salão alguma foto de antes e depois de alguma cliente sua, eu não recomendo que você faça isso em redes sociais, mas para esse tipo de parceria é bom. Olha, eu tenho esses resultados aqui, você tem um espaço, você tem umas clientes, vamos combinar uma porcentagem para mim, outra porcentagem para você, tá? É mais fácil você ir até um estabelecimento e atender lá do que combinar com ele para ele mandar para sua clínica, porque o cliente já está ali, entendeu? Então é mais fácil você atender lá e conversar, e se for preciso, eu acho até bom você fazer um documento, tá bom? Fazer um documento falando disso. Olha aqui, olha o que Raquilma tá falando, é Raquilma mesmo? Eu comecei errado, comprei uma clínica que já tinha uma certa clientela, mas os clientes não permaneceram. Fiquei praticamente pagando para trabalhar e muito desmotivado. Olha, eu entrei meio que numa sociedade mais ou menos desse tipo, em uma clínica, e também passei por essa. Não cheguei a comprar, mas a experiência era essa. Prometeram mundos e fundos, chegou lá, não deu nada disso. Então, olha, por isso que eu sempre falo, viu, Raquilma, que você deve começar o passo a passo para você não ter esse tipo de problema, tá? E agora, já que você está com dificuldade, eu não sei qual que é a sua cidade, mas procure fazer parcerias em cidades ao redor, ou então em bairros um pouco mais afastados do seu, com alguém que realmente venha somar. Essa é uma sugestão, mas não para não. E você está assistindo aqui, ó, no link o link que a gente está divulgando aí, essa jornada estética pós-crise, a gente está tratando disso, e até mesmo para você otimizar as coisas. Deixa eu ver o que o pessoal aqui dando risada, né? Gostou da aula, Sandra? Que bom. Deixa eu ver o que a Cláudia está falando aqui. Antes e depois das redes sociais não é bacana? Eu não acho, Cláudia. Sabe por quê? Você expõe as suas clientes, não é todo mundo que gosta de ser mostrado. Eticamente, a maioria dos conselhos não vê isso com bons olhos. É uma coisa você mostrar para o seu cliente dentro do seu ambiente de clínica. Falar, olha, essa pessoa começou assim e ficou assado. Então, é diferente. E também você não fica expondo. Eu vejo que tem muitas colegas que pegam fotos, publicam de clientes e depois tem um problemão, um processo administrativo para responder, viu? Tem gente aí pagando uma indenização grande por conta disso. Sou toda errada, tenho um espaço, mas não sei ser empreendedora. Você sabe que é uma coisa relativamente comum nos profissionais, né, de saúde, mas não precisa ser assim, tá, Cláudia? Eu gostaria que você visse essas aulas, que tem uma luz para você aí no final do túnel, viu? Tem situações, eu costumo dizer assim, que eu ando assassinando as coisas, né? Então às vezes eu assassino a administração para fazer com que o meu público aprenda isso e não sofra mais com isso, entendeu?
Não é porque você hoje não tem uma característica empreendedora que você precisa morrer assim. Você pode muito bem ir trabalhando esse cenário de modo que você vire o jogo. Que são os erros, viu, Cláudia, que as pessoas cometem, que eu estou discutindo nessa jornada estética pós-crise, tá? Vale muito a pena isso. Legal. Deixa eu ver o que a Lid também, minha fiel ouvinte, aqui na FM NOGP, Academia de Profissionais, tá aqui, né? Vou colocar aqui o fundo musical. Olha, da Imperatriz do Maranhão, muito bacana. Então, legal isso. A sala dela é toda adequada, tem pia, maca e ar. Então, é uma opção, viu, Luana? Deixa eu ver o que a Lídia está falando aqui. Trabalhar com um parceiro, o lugar tem que ter as normas da Anvisa. Aí é difícil, hein? Nem todo salão tem pia, frigobar. Olha, mas veja só. O que eu falo aqui não é que você vai chegar lá no espaço e vai ter seu ambiente ideal, entendeu? Você vai pegar aquele espaço e você vai adequar ele, entendeu? O que o ambiente precisa ter, no mínimo, é um espaço para você trabalhar, de preferência uma sala reservada para você, e ali você fazer o seu ambiente ficar adequado. Se o salão, por exemplo, não tem frigobar e você for trabalhar com toxina, você vai ter que dar seu jeito. Ou você leva na sua caixinha térmica com gelox e tudo mais para o tempo que você vai trabalhar, ou você compra o frigobar e leva, porque o que tiver dentro daquele espaço é seu. Ah, você perdeu a aula de ontem, Lidia. Não vou te perdoar. Não vou te perdoar. Não vou. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui pra você. Eu não sei. Aqui, ó, comentários. Se ela se inscreveu, é só entrar no link, ela mandou no e-mail dela. Se você se inscreveu pra jornada, se você não se inscreveu, Lid, você pode fazer o seguinte, ó. Entra no meu perfil do Instagram quando a gente terminar a live. E lá na bios tem o link. É só você clicar no link que você vai ter acesso, tá bom? No meu perfil do Instagram também tem lá o acesso. Deixa eu ver aqui. Sim, estou vidrada nas aulas. Não sei o custo de cada procedimento, nem quanto ganho por mês. Então, Cláudia, é por isso que você precisa continuar aí nas aulas. Eu vou te ensinar a fazer isso amanhã. Amanhã é o dia de eu te ensinar a resolver esse seu problema de lucro, viu, Cláudia? Não pode perder a aula de amanhã, Cláudia. A Luana, qual é a documentação necessária para ser legalizada os espaços? Olha, o espaço ele precisa ter a licença de funcionamento da vigilância sanitária, não é nem Anvisa, porque o segmento de estética ele ainda não está regulamentado pela Anvisa, tá bom? Continua aí, gente, fazendo as perguntas de vocês e tudo mais. Eu vou para o segundo tópico, que é aquele que teve lá 23% que as pessoas apontaram como dificuldade, que é o tópico protocolo próprio, né? O link também tá. A aula não tá no grupo de Telegram, a aula tá numa plataforma à parte, mas no grupo do Telegram tem lá o link para você participar das aulas. Aproveita, acaba aqui a live, você vai lá e pega o link e assiste a aula, tá bom? Eu vou pedir para repostar esse link agora lá no grupo do Telegram para você fazer parte. E quem não está no grupo de Telegram ainda, baixa o Telegram e coloca lá Prof. Nilson Pita. Você vai achar o grupo, você entra no grupo. Lá tem conteúdo todos os dias e tem as informações. E eu coloquei hoje lá que eu tinha prometido para vocês a tarefa. Eu fiz um desafio lá para vocês. Vê lá as regras do desafio, tá? Tá? Vê lá no Telegram. Então, protocolo próprio, gente. Protocolo próprio o protocolo próprio, o que acontece? Você tem que entender qual a disfunção que você quer tratar e qual que é
o tipo de tratamento que você quer fazer, entendeu? Quando você entende a disfunção, quando você entende quais são os tipos de substâncias que você vai utilizar, qual protocolo você vai, aí o protocolo fica fácil. Então você precisa entender ali qual é a disfunção, né? Você precisa, para desenvolver o próprio protocolo, você precisa desenvolver um raciocínio em cima da disfunção. Por exemplo, a celulite. O que eu tenho na celulite? A celulite eu tenho gordura localizada e tenho também a retenção de líquido. Então o que eu vou fazer para remover essa gordura? O que eu vou fazer para remover essa retenção de líquido que é tão comum na celulite? Qual produto que eu posso utilizar? Qual a técnica que eu posso utilizar? Quais são as técnicas combinadas que eu posso oferecer para chegar nisso, tá? A Carolina tá falando aqui que já tem até um caderno para anotar as dicas do Telegram. Você pode anotar. Eu também gosto de anotar as coisas que eu tô aprendendo. Eu tenho essa mania. Se você olhar aqui para minha mesa, eu tenho um monte de anotações, porque eu fixo quando eu anoto. Mas no Telegram, ele tem uma grande vantagem. Foi por isso que a gente escolheu o Telegram ao invés de WhatsApp. Porque no Telegram, tudo que eu posto, por exemplo, se você entrar no grupo do Telegram hoje, você vai pegar desde o início do grupo todas as informações. Então, lá fica registrada a informação ad eterno. Tá bom? O terceiro tópico. Aqui, deixa eu ver o que a Ana Sansonas. A Ana Sansonas foi minha aluna na graduação de farmácia lá na Cruzeiro do Sul. E ela me deu uma boa notícia esses dias falando que ela migrou para a área de estética. Que legal, Ana. Desejo sucesso. Concordo, entendo as disfunções, os principais ativos e as técnicas que existem para eu poder montar o protocolo. É isso mesmo, Ana. É esse o caminho. E a gente vai exercitando isso. E quando a gente tem essa linha de raciocínio, quando você conhece a disfunção e você entende que aquele protocolo pode trazer esse benefício, a gente consegue até modificar ele se ele não atender a nossa expectativa, entendeu? A flexibilidade é tudo. Terceiro tópico, otimizar a sua agenda. Olha, gente, essa questão de otimizar a sua agenda ela é muito importante, porque olha, você geralmente não gosta de dizer não para o seu cliente, diz não para você. Não é assim que você faz? Porque quando você fica o tempo todo à disposição do seu cliente, o cliente fala assim, você pode me atender agora? Não, você pode me atender 11 horas da noite? Você fica à disposição do seu cliente e a sua vida você deixa de lado, né? Você compromete a sua estrutura, a sua rentabilidade, né? Você perde a oportunidade às vezes de ter uma atividade fora da sua clínica para te ajudar a ter o seu dinheirinho todos os dias, entendeu? Todos os meses, para pagar suas contas, para complementar a sua renda, né? Então por isso que é importante você ter uma transição, inclusive uma boa transição, inclusive para falar não para essas pessoas. Uma pessoa fala, você estabelece assim, vou atender das 2 às 8, ou então vou atender das 18 às 20 horas. E aquela pessoa sempre pede para você, marca às 23. Aí ela marca, você fica lá esperando e ela não vai. Essas pessoas que marcam e não vão, gente, fala uns 3, 4, 5 não para essas pessoas. A pessoa vem e fala assim, você me atende tal dia? Aí você fala assim, eu não tenho horário. Aí a pessoa de novo, não tem horário. Se você depois de uns 2, 3 não, você não neutralizar essa pessoa, ela vai vir depois e vai fazer o procedimento. Ou então ela para de te perturbar, né? Então você tem que tomar esse tipo de cuidado. Pessoa que não te respeita com relação ao horário, com relação às atividades, com relação ao seu preço, é muito complicado, tá bom? Então você precisa ter esse cuidado, porque quando você não otimiza a sua agenda, você perde dinheiro literalmente, porque é um tal de liga e desliga ar-condicionado, puxa uma energia, não sei o que. Então isso é complicado,
E também você perde sua flexibilidade. Deixa eu ver aqui o que a Adriana tá falando. Adi Moreira, você indica um bom material de ativos e suas propriedades? Eu indico o meu material. É assim, olha, a gente tem publicado direto uma série de materiais. Por exemplo, aqui no YouTube eu tenho mais de 200 vídeos e a gente disponibiliza isso para vocês, porque a gente tem uma dificuldade de pegar uma literatura fechada para estética, né? Principalmente estética invasiva. Então eu geralmente vou estudando aqui, estudando ali, compilando o material e fazendo vídeos, escrevendo, né? Mandando material para vocês. Tá, Andréia? Quem está perguntando aqui? Professor, você cobra consulta? Não, eu não cobro, Adriana. Eu não cobro a avaliação. A avaliação ela é gratuita, desde que a pessoa venha a avaliação. Se a pessoa marcar uma avaliação e ela não vir, e ela voltar querendo fazer outra avaliação gratuita, eu já cobro. Fala assim, ó, vai ser R$100. Se você fechar o tratamento, a gente até estuda a possibilidade de abater do seu tratamento. Mas eu não faço a segunda avaliação. Um pouquinho voltou, né? Tava meio que oscilando aqui o Instagram. Então, eu só a primeira avaliação, que é gratuito. Se a pessoa faltar naquela avaliação, aí se ela quiser voltar aqui, ela vai ter que pagar. Posso até descontar do tratamento que ela fechou, mas ela vai pagar e não fico insistindo com pessoas que marcam e não vêm. Não gosto desse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui que tá me perguntando no YouTube. De ontem para hoje já pratiquei a otimização da minha agenda. Olha que legal, já agrupei uma às 11, outra eu queria às 17. Falei que só na sexta-feira, mais cedo. Já aprendi essa lição. Olha, fico muito contente com isso, Cláudia, que você assistiu ontem. A gente apontou o erro, explicou por que é um erro. Não te expliquei ainda a resolução, eu vou falar disso amanhã, mas legal que você já colocou isso em prática, tá? E o último tópico que ficou com 13% foi calcular o seu lucro real. Não existe, viu, gente, empresa bem sucedida quando a pessoa não sabe quanto ela está ganhando. Quando a pessoa não sabe o quanto ela está ganhando, fica muito complicado, né? É por isso até que você vê muitos profissionais vendendo serviços a preço de banana. Eu sempre escutei muitos alunos, curso livre, na pós-graduação, falar: mas na minha cidade tem gente que vende uma sessão de não sei o que, portanto, é um absurdo isso. Mas quanto tempo aquela pessoa consegue fazer isso? Qual é a qualidade dos produtos, dos serviços dela? Se não, sabe o que acontece, gente? Se a gente não fizer isso de modo adequado, a gente acaba estando numa situação pior do que era antes. Porque se farmacêutico, se biomédico, se enfermeira, fisioterapeuta, todo mundo aí está migrando de área, está migrando com o objetivo de ganhar mais, de ter uma estrutura melhor, muitas vezes de ter seu próprio negócio, ser dono do seu nariz, mas ganhar mais. No final das contas, o que as pessoas querem? Ganhar mais e ser reconhecido profissionalmente. Mas elas atrelam ganhar mais com ser reconhecido profissionalmente. São as duas coisas, né? Senão a gente volta para a estaca zero, tá? E aí não vale a pena. Se a gente está investindo, se a gente está colocando a nossa cara para bater, a gente precisa ganhar. Eu até lembro aqui de um colega que ele falava assim: professor, mas qual que é o problema da gente, por exemplo, em julho ir para Disney e no final do ano ir para a Europa? A gente tem que ganhar dinheiro para isso. Por que só outros profissionais podem ganhar assim? Inclusive, gente, tem até os profissionais
da classe médica, por exemplo, não gosta muito da gente porque a gente fica aí reduzindo muito o preço dos nossos serviços e por consequência isso acaba refletindo no trabalho deles, né? Então, tome muito cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. A Marta. Boa noite, professor. Favor, dicas de protocolo para gordura localizada. Vou chegar lá, Marta. Aqui a Ana está perguntando, professor, em relação a aumentar o preço, por exemplo, comecei com um X e agora quero aumentar para Y. Porém, Y não tenho tanta procura. Ana, eu te recomendo que você assista a aula de amanhã, que eu vou te ensinar a você calcular o seu lucro real. Aí, de repente você vai poder até mudar de X para Y, mas de uma forma que você enxergue quanto você está ganhando, e isso vai te fazer mais confortável, né? Talvez você esteja cobrando 100, você quer cobrar 200, talvez de cara 200 não seja adequado, mas se você cobrar 150, de repente já vai te sobrar muito mais do que sobrava antes, tá bom? A Ana, os clientes são espertos, voltam para você baixar. O Adriana Franco, é assim, né? Mas quando a pessoa ela tem resultado com você, ela até aceita pagar mais caro. Porque ela vai lá naquela outra, quando ela compara com o seu serviço, ela compara com a qualidade dos seus produtos, porque você acha que a cliente não sabe disso, ela sabe onde ela vai e tem resultado e onde ela vai e não tem resultado. Então, isso fica latente. Por isso que eu sempre falo para vocês, olha, é bom vocês a cada sessão fazer uma avaliação da sua cliente, orientar para isso, entendeu? Para ela realmente se sentir segura na sua presença, entendeu? Porque depois disso, qual de nós aqui que não tem, por exemplo, um lugar preferido para ir? Às vezes, por exemplo, descredencia um médico do seu convênio, você fala assim, não, para esse profissional aqui eu até pago uma consulta particular. É assim, né? O meu oftalmologista, por exemplo, eu vou lá, eu vou lá, ele saiu do meu convênio, eu vou lá e pago uma consulta dele, ele me dá um desconto lá, sei lá, e vou lá e pago, não é? E é assim que a gente precisa ter em mente que os profissionais de estética precisam ser reconhecidos. Por isso que eu te falo de uma transição segura. Porque quando você, por exemplo, eu vou falar dos farmacêuticos. Quando um farmacêutico ele trabalha lá um período num determinado estabelecimento e outro período ele trabalha na clínica, ele tem que ter em mente assim, ó, o meu período que eu trabalho em outra empresa, esse é para o meu sustento. E o da clínica é para a clínica, que daqui a pouco ele precisa suprir todo o meu dia. Eu quero trabalhar só de clínica, então eu vou crescer essa clínica, vou investir, reinvestir nela, até o ponto que o que eu ganho lá dá para ficar o dia todo só com a clínica, não é? Claro que entende, Lídia. A Lídia está falando aqui no Facebook que as clientes entendem o nível de clientes. Olha, a grande maioria de vocês aqui são mulheres. Por que você vai naquele salão X lá, que te cobra às vezes 2, 3 vezes do que o salão Y pertinho de você lá, que te cobra muito mais barato, né? Tem um porquê disso. Agora eu vou falar que tem o Douglas aqui, que é um homem. Por que você vai numa barbearia X e não vai ali no Pela Porco da esquina? Tem tudo isso, gente, tem sim. Então eu falo muito da transição, porque quando você tem uma retaguarda, por exemplo, você não precisa naquele momento ter um ganho extremamente expressivo, você pode falar não para esse tipo de cliente, entendeu? É diferente quando você fecha todas as portas e mergulha na clínica, porque você vai precisar ali tirar seu sustento dali.
E aí você começa a vender serviços barato achando que vai vir mais gente. E é muito pelo contrário, diminui a quantidade de pessoas. Você usar o barato estrategicamente em alguns momentos, ok. Mas se não, não.